parece que nós não queremos conseguir, não é? Provavelmente, se você já conquistou alguma coisa importante na tua vida, como, por exemplo, recentemente a Nilda comprou uma casa, né? Teve momentos que parece que não ia dar certo, mas glória a Deus, deu certo. E isso me traz à mente o meu início, o início da minha vida musical. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, meus pais me colocaram fazer aula de música na igreja. E na época a igreja tinha uma orquestra, tinha uma banda, e nós tínhamos que passar por um processo de um ano estudando teoria musical. Então você ficava um ano ali estudando teoria musical, depois você começava a solfejar. Solfejar é um processo na música, quando você aprende a ler partituras, na qual você precisa cantar o que você está lendo. É uma espécie de leitura musical. Então, existe basicamente 2 tipos de solfejo. Solfejo cantado, que é quando você olha as bolinhas, sobe, bolinha desce, você canta exatamente a mesma altura, que é o mais difícil. E o que a gente chama de solfejo rezado, que é você lê as notas, fala as notas, mas você simplesmente usa a mesma entonação. Então, era um processo um pouco difícil para um adolescente de 10 anos que só queria jogar bola e dormir no sábado de manhã. Então, mas esse fazia parte do processo, e logo após todo esse processo, que durava em torno de um ano e meio, você precisava escolher o teu instrumento. Então, eu lembro que o maestro chegou para a gente, no meu caso, ele queria muito que eu tocasse trompete. Trompete é aquele que tem os 3, que só mexe com 3, porque é o que estava precisando na orquestra. E aí eu tinha um amigo que já tocava na orquestra, que tocava saxofone, e o pai dele, não, mas só 3 para você ficar apertando, larga de mão disso, vai pro saxofone, que tu mexe todos os dedos. Eu não sabia a encrenca que eu estava metendo, mas segui o conselho dele, escolhi o saxofone. E claro, no início, eu lembro que foi tudo um processo muito difícil, porque com 10 anos você não está muito interessado em muita coisa na vida, E graças ao esforço dos meus pais em me manter na linha, eu consegui um saxofone, na época, emprestado do nosso maestro. Me emprestou um saxofone bem velhinho, que dificultava ainda mais o processo, mas foi o que tinha para começar na época, e eu comecei a tocar. E claro, depois que você passa por todos os processos, você precisa praticar. Se você não praticar, você esquece as aulas que você teve, e tudo que você fez não serve para nada. Então, eu levava o instrumento para casa e praticava, mas instrumento de sopro, no geral, ele é barulhento. Então, todo instrumento de sopro, não é legal você ter um vizinho que toca um instrumento de sopro. E no nosso caso, tinha eu e meu irmão. E meu irmão ainda foi tocar trombone. Trombone, que é mais barulhento que o saxofone ainda, porque é um instrumento grave, e a gente praticava em casa, nossos vizinhos não começaram a gostar. Então, eu talvez até já tenha falado isso em algum momento, mas qual que foi a minha brilhante ideia na época, com 11, 12 anos, para resolver esse problema? Tinha um mato para cima de casa, fui lá, montei um escritório a céu aberto, com estante, banco, e levava meu instrumento para tocar lá, ensaiava, mas claro, com 11 anos, imagina, ter que levar o instrumento todo dia e voltar. Para com essa história. Qual que foi a minha ideia? Deixar o instrumento lá. Genial, deixar lá, e tu vai na segunda, deixa lá, e na sexta você traz de volta para tocar no fim de semana. Excelente ideia. O que vocês acham que aconteceu? Um dia eu cheguei lá, cadê meu instrumento? E aí, como é que você conta isso para o maestro que te emprestou o instrumento? Como você conta isso para a tua mãe? E claro, eu lembro que o meu maestro ainda foi bem bonzinho. Eu fui na casa dele ano passado, mais ou menos nessa época, a gente relembrou essa história. Graças a Deus ele deu risada, ele levou na amizade. Porque isso eu já não estava muito animado, já estava meio desanimado, passar por todo esse processo de estudar e tal. E aí aconteceu uma coisa dessa ainda, logo no início de carreira. Foi bastante desanimador. Mas eu lembro que logo após acontecer isso, um dia minha mãe chegou para mim e ela me ofereceu esperança. Ela disse que ela tinha matriculado, eu e meu irmão, no Instituto de Música, onde nós começaríamos a estudar, começaríamos a ter aulas particulares com o professor,
E a gente começou a ir lá, eu ganhei um instrumento novo lá por um tempo, depois a gente acabou comprando o saxofone. E aquele momento foi um momento chave, importantíssimo de ânimo para mim naquele momento. Porque eu estava completamente desanimado com música. Mas aquele dia que minha mãe chegou para mim e disse, não, eu matriculei vocês lá e vai dar certo. E a gente foi lá, começou a estudar, eu estudei um pouco mais de teoria musical, comecei a tocar na orquestra, depois de 3 anos, fui convidado pelo maestro da nossa orquestra para tocar numa orquestra que ele tocava, onde era remunerado. Foi meu primeiro trabalho remunerado em termos profissionais como músico. E depois eu continuei desenvolvendo outros trabalhos. E tudo isso graças à persistência dos meus pais e especialmente a importância de eles terem me oferecido esperança no momento que eu estava completamente desanimado com a música. E o episódio que nós vamos ver hoje, no livro de Ruth, nos mostra justamente isso. Que tem momentos na vida de que parece que está tudo dando errado. Parece que está tudo dando errado. Mas quando tudo dá errado, há esperança. Então nessa noite eu quero falar sobre isso. Quando tudo dá errado, há esperança. Há esperança. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 19 até o verso 22. Então, a Nilda esses dias ficou surpreendida, né, com a história que eu fui pegar umas lenhas aqui em cima e a polícia me achou lá. Mas tá vendo, não é de hoje que acontece essa história, tá? Então, fica tranquilo. Ruth, capítulo 1, verso 19 em diante, nos diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, por isso o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Apenas para refrescar nossa memória, no primeiro capítulo de Ruth, nós vemos a história de uma família de Elimeleque com a sua esposa chamada Noemi, que eles decidem sair da cidade deles, do conforto de Belém, para ir às terras de Moabe. Moabe, que era uma região de um povo que sempre deu muito problema ao povo de Israel, mas eles fazem isso pela fome que Belém estava passando, e eles vão juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que eles eram efrateus. Então, efrateus era uma espécie de clã. Então, lembra que na época de Israel havia todas as famílias, elas tinha as tribos de Israel, as 12 tribos, e eles tinham essa espécie de clãs, como sobrenomes da família. A família isso, a família sobrenome tal, a família Moreira, a família Silveira. Efrateus era uma espécie de nomeação para essa família de Noemi, para a família de Noemi de Elimeleque. O problema é que eles vivem 10 anos lá e logo após 10 anos morrem tanto Elimeleque quanto seus 2 filhos, Malom e Quilion. E agora Noemi ela precisa tomar uma decisão. O que ela vai fazer? Ela vai ficar morando numa terra estrangeira ou ela irá retornar para sua terra natal? E ela decide retornar, ela decide voltar, e as suas 2 noras, elas estão dispostas a acompanhar Noemi nessa jornada de volta. O que nós vimos aqui, né, porque nós fomos para o Jaraguá e depois também teve Santa Ceia, faz umas 3 semanas, eu acho que eu preguei o capítulo 1. Mas o que nós vimos é que o que era mais importante uma decisão, porque nós temos duas noras aqui de Noemi, Orfa e Ruth,
E nós vemos que depois da insistência de Noemi, Orfa decide voltar, mas Noemi, por causa daquilo que ela havia entendido sobre Deus, de quem era sobre Deus, Ruth, ela decide acompanhar Noemi. Ela disse, não, eu vou contigo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o que é uma decisão muito corajosa, porque Ruth, ela deixa sua família nas terras de Moabe, simplesmente para seguir Noemi por causa do que ela havia entendido sobre Deus. Assim como, muito similar à decisão que Abraão tomou quando Deus chamou ele, dizendo, deixa todos os teus familiares, vou deixar tudo aqui e vou te seguir. Ruth toma uma decisão muito similar. Ela deixa a sua família, ela deixa todo o conhecimento que ela tinha, as terras dela, e ela acompanha Noemi nessa nova jornada de volta a Belém. E veja, Belém é uma cidade conhecida nas Escrituras pelo nascimento de quem? Jesus. Jesus nasceu em Belém. E Belém é uma cidade pequena. A gente sabe disso pela história do próprio Cristo, né? Ele nasceu numa cidade pequena, os profetas profetizavam isso, que ele não seria um profeta, não viria em grande esplendor, nasceria numa cidadezinha pequena e tudo mais. Se você já conviveu numa cidade pequena, talvez a gente nem precisa falar em cidade pequena, no termo do bairro aqui mesmo em si, né? Todo mundo meio que se conhece, né? Eu estou aqui, desde o início do ano, meio que já percebi, assim, vocês meio que, todo mundo aqui meio que se conhece, tal, as famílias, quem aqui já está há mais tempo, né? Já se conhece. Então, numa cidade pequena, onde eu estava ano passado, era uma cidade pequena, e isso era bem comum. Todo mundo se conhece, as famílias e tal, não, ali é do cara tal, esse aqui é tal, a família, os negócios geralmente são de grandes famílias, com sobrenomes das famílias e assim por diante. Belém tinha isso também, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, e olha que o verso 19 começa nos mostrando que quando Noemi chega ali de volta, depois de 10 anos, então, com certeza, a sua aparência já estava diferente, ela tinha envelhecido, já estava diferente, ela tinha perdido o esposo, ela tinha perdido os 2 filhos, o que consome uma pessoa emocionalmente. Então, com certeza, ela estava desfalecida, né? Os tratamentos cosméticos também não existiam, então, tudo ajudava para que ela não estivesse com uma feição boa. E quando ela chega, as mulheres da cidade se comovem. O pessoal que conhecia ela, da vizinhança, que sabia que ela tinha morado ali, se comove. E ela diz, não é essa Noemi? Não é essa Noemi? E olha só, a palavra Noemi, o nome Noemi significa agradável. Significa agradável. E aí Noemi diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa amargo. Se você lembrar de um episódio no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, eles vão beber água, e as águas são amargas, eles dão um nome para aquele local de Mara. Mara significa amargo, uma pessoa que está amargurada. E essa era a situação de Noemi no momento. Ela se sentia uma pessoa amarga. Ela se sentia uma pessoa amarga pelas circunstâncias que ela tinha passado, pela perca do seu esposo, pela perca dos seus 2 filhos, e agora ela está voltando sem nada. Ela diz no verso 21, de Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Veja, irmãos, é interessante nós refletirmos sobre o que Noemi está mostrando aqui para nós. Noemi estava passando por um momento de bastante dificuldade na vida dela, onde aparentemente tudo estava andando errado. Ela se muda de Belém para Moabe com boas perspectivas, mas agora ela está voltando sem o esposo, sem os 2 filhos, ela está amargurada. E nesse momento da sua vida, nesse momento onde tudo aparentemente está dando errado, sabe para quem ela atribui tudo o que está acontecendo na vida dela? Para Deus. Ela diz, olha, o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Não é interessante isso? Ela atribui todas as coisas que estão acontecendo na vida dela a Deus.
ela não joga isso nas costas de outras pessoas, ela não joga isso nas costas do diabo, ela coloca essa responsabilidade na pessoa certa, no próprio Deus. Não é interessante? Porque nós gostamos de atribuir as coisas boas que acontecem na nossa vida a Deus. E as circunstâncias ruins, as tribulações, as dificuldades, os problemas que muitas vezes afrontam a nossa coragem, que afrontam a nossa vida, parece que é de outro ser que está vindo. Não, mas o que Noemi está nos ensinando aqui, que ela tinha uma perspectiva ajustada, correta sobre Deus. Tudo o que acontece no mundo é responsabilidade de Deus. Tá? E aqui entendo a diferença entre responsabilidade e culpa. Deus, ele é responsável por absolutamente tudo o que acontece no mundo. Tá? Então, acredito que eu já tenha falado em algum momento, essa ilustração é sempre bom repetir para relembrar. Imagine que um barco, um navio da marinha esteja em alto mar, esteja um capitão e um marinheiro junto. O capitão decide tirar um cochilo durante a noite e passa o comando para o marinheiro. O marinheiro faz uma burrada muito grande e o navio naufraga. Quando eles retornam para o seu posto, eles conseguem salvar, eles retornam. O general, que está acima do capitão e do marinheiro, quem vocês acham que ele vai cobrar pelo naufrágio? Vai cobrar do capitão. O responsável era o capitão. Quem estava comandando aquela navegação naquele momento era o capitão. Mas de quem é culpa? Quem é que estava controlando o barco na hora do naufrágio? O marinheiro. O marinheiro. Da mesma forma, no mundo, tudo o que acontece no mundo, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, é responsabilidade de Deus. Não é culpa de Deus. É responsabilidade. A culpa pode ser minha, a culpa pode ser tua, a culpa pode ser do diabo às vezes. Mas a responsabilidade, quem está no governo de todas as coisas, quem controla todas as coisas, quem está responsável por tudo o que acontece no mundo, é Deus. Isso Noemi tinha entendido. Nesse momento, ela está atribuindo todas as coisas que estão acontecendo na vida dela a Deus. Ela está dizendo, olha, o Senhor me afligiu, o Senhor está fazendo passar por mim todas essas coisas, mas ela não questiona, ela não murmura, ela não acha desculpas, ela não joga a culpa em outras pessoas, ela responsabiliza a pessoa certa, que é Deus. Irmãos, essa é uma reflexão interessantíssima para todos nós fazermos. Para quem, quando as coisas não estão dando errado, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, quando as coisas estão dando errado, para quem nós atribuímos a responsabilidade disso? Será que eu e você teríamos a mesma postura de Noemi, de reconhecer a grandeza de Deus, tanto nas boas coisas que acontecem na nossa vida, quanto nas coisas ruins? Será que nós temos essa mesma perspectiva ajustada de Noemi, de olhar e dizer, Deus, ele é grande o suficiente para controlar tantas coisas que agradam o meu coração, quanto controlar coisas que não agradam o meu coração, com a morte do meu esposo, que foi o que aconteceu com Noemi, com a morte dos meus 2 filhos. O que é uma das coisas mais fantásticas em nós lermos as histórias do Antigo Testamento e aprendermos com elas é vermos que os problemas que eu e você passamos não são novidade no mundo. Porque a tendência que eu e você temos quando estamos passando por algum momento difícil, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, é dizer, nossa, mas está muito difícil, olha só pelo que eu estou passando. Olha a pessoa do lado ali, está vivendo uma vida maravilhosa, não está acontecendo nada com ela e é um pervertido. A tendência do nosso coração pecaminoso é achar que as coisas estão acontecendo só conosco. Mas quando você se volta para as histórias do Antigo Testamento, você começa a ver que milhares de pessoas já passaram pelos exatos problemas que eu e você passamos. E que muitos deles reagiram de uma forma muito mais bíblica do que eu e você reagimos. E essa está sendo a postura de Noemi aqui. A postura de Noemi não lembra a postura de Cristo diante da cruz, diante do Calvário? Ele sabe que é a vontade de Deus pelo que ele está passando. Ele sabe que enfrentar o Getsemane e tomar o cálice da ira de Deus é a vontade de Deus. E por isso ele diz, Senhor, faça-se a tua vontade. Ele sabe que as coisas que estão acontecendo na vida dele não é sem propósito. Essa foi a postura de Noemi diante de tudo que ela estava passando. Ela reconhece a grandeza de Deus,
E ela sabe que é Deus quem está controlando todas as circunstâncias. Mas mesmo diante desse momento tão difícil que ela está passando, o que é interessante é que o verso 22 começa a apresentar esperança. Começa a apresentar esperança. O verso 22 nos diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No princípio da cega da cevada. Irmãos, isso é muito interessante porque essa é a primeira vez no livro de Ruth que o livro começa a apresentar esperança. Que o livro começa a mostrar que o jogo pode virar. Porque se você ler desde o capítulo 1, você vai ver que até aqui é uma sequência de tragédia após a outra. Eles precisam sair de Belém e mudar para Moabe, uma terra de estrangeiros. Aí eles vivem 10 anos lá, morre Meleque. Depois morre Quilion, morre Malom. E fica só as mulheres. Aí as mulheres precisam voltar. Pelo menos vão voltar 3 mulheres unidas forte. Aí Orfa decide ficar. Ruth acompanha elas. Quando elas chegam em Belém, elas chegam num momento deplorável. As pessoas veem isso, começam, não é essa Noemi, não é essa Noemi. Ela diz, não me chame Noemi, chame Mara. Estou amargurada. Estou amargurada por tudo que está acontecendo na minha vida. Mas quando eles chegam em Belém, eles chegam num momento extremamente estratégico, que é o momento do princípio da cega da cevada. Ou seja, eles chegam em um momento de colheita. Eles chegam em um momento onde os homens estão juntando os seus servos para saírem em busca de colher os trigos, de colher as plantações. Então, irmãos, quando tudo está dando errado, há esperança. Há esperança. É isso que esse texto está nos mostrando. Até o momento, uma sequência de tragédias. Mas elas chegam num momento providencial. Elas chegam num momento que pode virar a chave da vida delas. E é isso que nós vamos continuar vendo no próximo sermão. A graça de Deus nos permite, mesmo no mundo caído, mesmo diante de circunstâncias difíceis e de momentos confrontadores da nossa fé, confrontadores da nossa coragem, enxergarmos esperança. Enxergarmos esperança, enxergarmos uma luz no fim do túnel. E é isso que o Senhor quer oferecer para nós essa noite. Talvez você esteja passando por uma circunstância muito similar à de Noemi. Talvez você seja Noemi nessa noite. Talvez você possa dizer, não me chame de agradável, chame de amargurado ou amargurada. O que o Senhor quer oferecer para nós diante da semana que se inicia é a esperança. A esperança de que nele, de que em Cristo, sempre há um novo caminho. Sempre há outro caminho. Sempre existe outro caminho. É isso que esse texto está nos mostrando. Quando eles chegam num momento difícil, numa cidade pequena, onde parece que não vai ter mais nenhuma perspectiva, só ela, sem ajuda masculina, há esperança. Há esperança. Eu quero que você volte para casa nessa noite pensando nisso. Guardando essa palavra contigo para essa semana. Tenha esperança em momentos difíceis. Tenha esperança de que a onda pode virar. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar, porque no mar as coisas funcionam bem assim. A Bíblia usa muito a linguagem do mar, das ondas, para falar sobre a grandeza de Deus, sobre quem Deus é. E eu surfando mais esse ano, aprendi muito isso. Sempre tem a segunda onda. Sempre tem a segunda onda. Se você observar como funcionam as ondas no mar, vem uma onda, geralmente ela não é muito boa, mas a segunda sempre é melhor que a primeira. E se você perdeu a primeira onda, a segunda é melhor. Isso é muito interessante, porque isso simboliza o que a esperança significa. Às vezes a gente perde uma oportunidade na vida, às vezes a gente perde uma coisa na nossa vida, a gente queria que acontecesse alguma coisa de primeira e não acontece.
E a tendência nossa é se frustrar, é perder a esperança, mas sempre tem a segunda onda. E a segunda onda sempre é melhor que a primeira. Essa foi uma coisa que eu aprendi esse ano, surfando. A segunda onda sempre é melhor que a primeira. Sempre é maior, sempre é bem formada, e tem uma explicação geológica disso. A segunda onda é melhor que a primeira, porque a primeira impulsiona a segunda. Porque a forma com que o mar projeta a segunda onda ajuda, a quebra da primeira ajuda a segunda a vir melhor. E a Bíblia usa essa linguagem do mar para mostrar quem Deus é, para nós entendermos a vida. Então reflita sobre isso. Guarde essa palavra contigo. Na continuação desse livro, que nós continuaremos vendo, você vai ver que essa segunda onda se concretiza. Se você já leu, e eu estimulo que você leia durante a semana o livro de Ruth, você vai ver que essa onda realmente se concretiza. E a partir do capítulo 2, as coisas realmente começam a mudar para essas mulheres. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque nós sabemos que todos nós, assim como Noemi, Ruth, passaram por tempos difíceis, passaram por tempos angustiantes, passaram por tempos onde parecia não haver outro caminho, onde certamente noites foram mal dormidas, onde certamente fisicamente elas foram afetadas, emocionalmente elas foram afetadas, mas elas enxergaram a providência do Senhor, elas alcançaram a providência do Senhor e elas viram esperança. E Deus, a minha oração nessa noite é para que da mesma forma o Senhor provenha ao nosso coração esperança. Se alguém dentre nós, Senhor, esteja passando por um momento muito difícil, talvez similar ao de Noemi, que o Senhor acalente o nosso coração com esperança. Ajude-nos, Deus, a ver uma boa perspectiva em tempos difíceis. Ajude-nos, Deus, a entender a tua grandeza, tanto para as coisas boas quanto para as coisas más. E assim como esse bom testemunho de Noemi, que soube atribuir tanto as coisas más que estavam acontecendo na sua vida, como futuramente as coisas boas, que o Senhor também nos ensine a ver a tua grandeza, a ver a tua soberania, a ver a tua majestade sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Que nós tenhamos um coração voltados a ti, dispostos a adorá-lo por tudo o que acontece conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em resposta